Fala rapaziada, Rendão aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo pra vocês, beleza? Peço desculpas pela demora, né? Tá postando vídeos, mas é porque tava passando por um processo de autodesenvolvimento, né? Como um trade, estava tomando muitos stops um pouco bestas. E aí é o momento de você refletir e ver quais adaptações que são necessárias para fazer essas modificações, para evoluir cada vez mais. A gente sempre tem que estar em constante evolução, em constante aprendizado, né? Nunca achar que sabe muito, que sabe demais, porque isso é o que atrapalha, porque alimenta o ego. Então a gente nunca sabe demais, a gente sempre tem um pouco mais a aprender. E falando nisso, eu quis trazer um pouco da realidade do trader e vou estar trazendo para vocês aqui uma nova adaptação que eu fiz no operacional, com uma taxa de acerto incrível, né? Se vocês forem pegar para fazer backtesting, nesse caso no Nasdaq, né? Ou seja, o S100, o ouro também funciona, né? Só que com uma frequência um pouco menos, um pouco menor, beleza? Mas vou estar trazendo aqui para vocês. Por que eu trouxe isso? Porque eu vi que estava tomando alguns stops muito bestas. Acertava uma entrada, mas tomava uns stops, acertava muitas entradas, mas acabava acontecendo muitos stops bestas e que muitas das vezes fugia do meu controle. O que é que eu devo fazer nesses momentos? Me recatar para poder fazer essas análises e fazer as adaptações necessárias. E o que foi que eu fiz? Eu percebi que a maior quantidade de trades institucionais que tem no mercado financeiro estão presentes na Killzone de Londres, ou de Nova York. Não adianta, se vocês forem pesquisar, vai ser, porque você vê os eventos econômicos que mais estão presentes, onde é que acontecem? Nos Estados Unidos. Então, é por isso que eu acabei decidindo migrar um pouco do horário. Por que também a questão do horário? Porque muitas das vezes eu começava a operar devido ao fuso horário, aqui acaba sendo de madrugada na Killzone de Londres. E eu percebi que na Killzone de Londres estava propício muito mais para as pessoas que são scalpers, né? E não é a minha característica. Eu gosto de fazer trades em que muitas das vezes eu posso segurar, como vou estar mostrando esse trade aqui para vocês, que acabou sendo um trade de 24 horas, beleza, rapaziada? Então passou a ser um swing trade, mas que acabei fazendo parciais, então tem muito conteúdo top aqui para estar passando para vocês, beleza? E aí, devido a isso, devido ao horário do fuso horário na Killzone de Londres, se eu não dormir, eu acabo ficando um pouco cansado para operar. Se eu dormir e acordar para operar, eu acordo com sono e aí fico naquela de querer voltar a dormir e a sua atenção não é a mesma na sessão de trading, beleza? Então acabei fazendo essas adaptações, acabei migrando para a Killzone de Nova York. Automaticamente eu precisava de um ativo em que havia ampla dominação dos eventos econômicos dos Estados Unidos. E aí foi onde eu escolhi o índice Nasdaq, beleza? Ainda estou operando o ouro, sim, mas com uma frequência um pouco menor, só se tiver uma entrada muito boa e o Nasdaq estiver com configurações ruins, beleza? Mas vou estar passando para vocês esse operacional aqui, que pode ter certeza que é 99% de taxa de acerto, rapaziada. Quando você está com o controle emocional equilibrado, com a gestão de risco equilibrada, beleza? Mas independente, faça backtesting e se ajudar você em questão de acerto, taxa de acerto em operações, de consistência emocional, deixe seu comentário aqui, agradeça, que me incentiva a estar trazendo mais vídeos. Se inscreva no canal, beleza? E vamos pro conteúdo, que é isso que importa. Então, rapaziada, já estou aqui no replay no início da noite de quarta-feira para quinta, né? Para quinta-feira, o preço já estava em máximas históricas, beleza? Se a gente for observar aqui, o preço está em máximas históricas, acabou de romper esse topo aqui anterior, beleza? Então a tendência é que ele faça uma leve ou profunda correção. Então na quarta-feira nós tivemos uma captura de liquidez. Se a gente for olhar aqui no time frame maior, no 4 horas, nós tivemos uma captura de liquidez muito linda aqui no candle de 4 horas e um grande interesse direcional vendedor. Então tivemos interesse, tivemos alguns dados nos Estados Unidos, algumas falas de Donald Trump também na quarta-feira, mas não vai entrar ao caso, vou entrar apenas nos dados econômicos que fizeram eu ter a tomada de decisão, beleza? Então, sabendo que nós podíamos ter um possível movimento de correção mais agudo, então o que é que a gente busca, rapaziada? Primeiro, eu já estava com ideias vendedoras, né? Já estava com viés vendedor. Então o que é que eu faço? E esse aqui é o segredo, rapaziada. Se eu for botar para vocês aqui
para aparecer as kill zones, o que é que a gente precisa fazer antes de operar para aumentar a taxa de acerto? Essas oportunidades aqui, a taxa de acerto é gritante, é absurda, rapaziada, porque dá muito certo, beleza? Então, o que é que a gente faz? A gente precisa encontrar na kill zone de Nova York, pode ser de dias anteriores, de qualquer dia, um grande desequilíbrio de preço. Quando nós temos um grande desequilíbrio de preço nas kill zones, na kill zone de Londres, a gente marca o primeiro candle que gerou esse desequilíbrio. Então, no time frame de 30 minutos, beleza, rapaziada? A gente marca aqui uma zona de... Ver se tá com... Oi, tá. Marca aqui uma zona de oferta, beleza, rapaziada? Nos 30 minutos. Então, o preço tende a vir aqui na kill zone de Nova York ou também na de Londres para poder iniciar esse movimento direcional. Na maioria das vezes vai acontecer na kill zone de Nova York, beleza, rapaziada? Por quê? Porque os mesmos traders que na quarta-feira entraram vendido aqui, achando que essa faixa de preço, se você for observar aqui no canto direito, essa faixa de preço de 23.966 e 23.900, eles acham um preço muito caro para vender. Então, possivelmente os mesmos vão entrar aqui novamente no dia posterior. Beleza, rapaziada? Então, o que é que acontece? Marquei a primeira zona de oferta. O que é que a gente precisa fazer? Esperar a zona de Nova York. Então, aqui tivemos apenas enrolações. Vou voltar aqui porque eu vou explicar esse candle para vocês. E aí a gente precisa entender, temos liquidez aqui pendente, rapaziada. Isso aqui já é um sinal de alerta. Muita gente vai achar que aqui foi uma captura de liquidez, mas é muito sutil, beleza? E aí a gente entra, e aí eu vou compartilhar a tela para vocês do cenário de dados econômicos que acabaram surgindo aí, beleza? Vou compartilhar a tela. Aqui, rapaziada, às 9h30, entenda, 9h30 no horário de Brasília, às 8h30 no horário de Nova York, beleza? Que é o TC-4 que eu utilizo no meu TradingView. 9h30 nós tivemos esses dados positivos nos Estados Unidos. Não vou entrar ao caso de explicar a fundo esses dados, porque não é o objetivo desse vídeo, beleza? Mas enfim, esperei esses dados, vi dados positivos e que esses dados influenciariam positivamente na valorização do dólar. Ou seja, quando o dólar se valoriza, rapaziada, o que é que acontece com os índices dos Estados Unidos? Eles caem. Por quê? Porque vale muito mais a pena você tirar o capital dos índices, que querendo ou não, é uma entrada mais, é um investimento de mais risco, né, de renda variável, e colocar no investimento do dólar, que está se valorizando devido a dados econômicos. Então é isso que eles fazem. Eles tiram o capital de um lugar e colocam em outro. Beleza? Isso é o segredo do mercado, beleza, rapaziada? Então, às 9h30 sai esse dado. O que é que acontece aqui? Deixa eu botar aqui no time frame de 5 minutos, às 8h30 aqui do horário de Nova York. Ó, horário, 8h25. Muita gente pode ter achado, capturou a liquidez aqui de cima desse topo, e aí vai entrar o interesse vendedor da notícia, rapaziada. Olha isso aqui. Eu poderia muito bem ter entrado vendido aqui, mas para mim não é o interessante. Muita gente lucra aqui com esses eventos econômicos, mas eu prefiro aguardar e esperar que o controle retorne para os institucionais, beleza, rapaziada? Quando é que o controle vai retornar para os institucionais? Aqui muita gente já desesperaria, muita gente já entraria ou vendida aqui no desespero, achando que o preço ia derreter agudo, né? Ou entraria em algumas zonas de oferta aqui, né? Acreditando na continuidade dessa baixa. Mas e o controle do mercado? Com quem estaria o controle do mercado? É isso que a gente precisa buscar, beleza? Então, permaneci com a mesma zona de liquidez aqui em cima. A minha zona de oferta, que para mim funciona como um imã para os preços, ainda estava lá. Se eu quiser traçar uma Fibonacci só para identificar as zonas mais descontadas do preço, a gente também coloca aqui, beleza? Direção 62 aqui, que não nos interessa. E essa zona é a nossa zona de oferta. E aí, o que é que o preço faz? Começa aí, ó. Quando abre aqui o zone de Nova York, eles vão em busca de quê? Do controle do mercado. O que é pegar o controle do mercado, amigos? É capturar a liquidez das pessoas que não têm conhecimento, né? Que entram no desespero, beleza? E aí ele vai em busca dessa captura de liquidez aqui, dessa parte superior, mitigando aquela nossa zona de oferta que eu falei anteriormente, beleza, rapaziada? Então, vamos aguardar aqui eu já passo para o time frame de 1 minuto, né? Nova York já está aberta. Aqui muita gente já entraria vendido, porra.
Chegou nessa zona de oferta aqui, vou vender. Não vende, rapaziada. Sem captura de liquidez, esqueça. E aí, o que é que acontece? O preço vai em busca da captura de liquidez. A partir do momento que ele captura a liquidez, precisamos entender e esperar a entrada de interesse, rapaziada. Ainda temos a zona de oferta a ser mitigada. Eu vou apagar isso aqui só para tirar, não ficar muito poluído o visual. E aí, vamos esperar a mitigação. Mitigou, rapaziada. O que é que acontece agora? A gente precisa encontrar a entrada de interesse vendedor institucional novamente. O que é que acontece? Logo após, vou desativar aqui as kill zones para tirar um pouco dessa poluição visual. Esperamos uma entrada de interesse. Aqui já dá para entrar, rapaziada. Aqui já dá para entrar. Mas eu acredito que eu esperei o rompimento dessa mínima aqui, ó. Minha entrada foi após o rompimento dessa mínima. Stop acima. E aí o alvo lá embaixo. Foi aqui que eu entrei? Acho que foi. E aí o trade já começa a desenvolver a nosso favor, rapaziada. Esse aqui é o trade. Rapaziada, aqui eu já fiz uma parcial de 50%. Se você me segue no Instagram, só olhar nos meus destaques lá, que eu posto diariamente os meus trades, as minhas tomadas de decisão. E eu postei, ó, fiz 50% da parcial aqui e garanti um lucro no bolso e deixei o trade desenvolver. Coloquei no 0 a 0 e deixei o pau quebrar. E aí, aqui, o preço exatamente onde eu fiz a parcial, ele começa a encontrar dificuldades em continuar essa movimentação e entra interesse comprador para fazer um teste, rapaziada. E aí é onde muita gente já desespera, começa a fazer condução. Ou para cá, ou faz condução para cá, sai do trade, não lucra tanto assim, beleza? E aí fiz a parcial para deixar o trade desenvolver ao meu alvo final. Onde é o meu alvo final? A mínima dessa movimentação aqui, beleza, rapaziada? E esse é o meu alvo. E aí, o que é que acontece? Eu entrei nesse trade às 10h50 da quinta-feira. E aí, o trade começa a se desenvolver. Lógico que eu posso ter fechado, podia ter fechado o trade completo aqui e tentar entrar em outro dia. Mas, por experiência, muitas das vezes que eu fiz isso, eu acabei entregando meu lucro, porque não conseguia encontrar o final da movimentação do teste. Isso é algo que eu posso fazer adaptações mais futuramente e vou mostrar para vocês aqui uma variedade que eu já estou estudando, beleza? E aí, trade se desenvolvendo. Aqui foi a parte mais top do trade, rapaziada. Porque ele começa, olha, ele quer aproximar do meu 0 a 0. Eu não fecho o trade, não me desespero, confio no direcional. E aí, logo após isso, vou subir o time frame aqui só para ficar melhor, né? O replay. E aí o trade não pega no 0 a 0 e aí já começa a desenvolver. Vou adicionar novamente aqui as kill zones e aí vou explicar para vocês a abertura da Ásia. Já entrou o interesse vendedor novamente. Esse é o trade, rapaziada. Esse é o trade. Aqui a gente já tá 10 horas da noite e eu no trade, tá ligado? Trade desenvolvendo. Ásia faz a abertura. Ó, ele querendo aproximar novamente do meu 0 a 0. Isso aqui é muito controle emocional, rapaziada. Isso é o que me dá a alegria de ver a minha evolução, o meu desenvolvimento, mesmo que os resultados ainda não sejam o que eu espero e que eu sei que eu tenho a capacidade, mas o resultado financeiro no caso. Mas isso aqui é gratificante, você identificar e ver que você teve esse controle emocional. E aí Londres abre e já começa a fazer um movimento direcional de baixa, beleza? O que é que acontece? A gente espera Nova York, rapaziada. O que é que acontece? A partir de Nova York, esse aqui é uma possível variedade que eu poderia ter feito se eu quiser sair do trade completo aqui e entrar novamente no outro dia. Mas para mim, eu não me sinto muito bem fazendo isso no momento, porque das vezes que eu fiz, lógico que eu não estava operando dessa maneira. Mas enfim, aqui esperaria uma absorção aqui, ó, nessa região, time frame de 1 minuto. Nova York faz a mitigação dessa região aqui de 50%, ou seja, a zona de maior volume da Ásia.
Você pode ver aqui que vai ser, ó. Você puxa o volume profile aqui, ó, daqui pra cá. Não, daqui pra cá. Que é as duas killzones. Ó a taxa de volume aqui. Ó, a POC não tá aqui, mas aqui é uma zona só, rapaziada. A POC tá aqui, mas se você for perceber, esse volume aqui tá praticamente igual, ó. Então, esperaria essa mitigação aqui nos 50% da Ásia. E aí esperaria uma absorção e uma confirmação. Absorveu novamente e iniciou uma movimentação de baixa. Você já entra aqui no meio do caminho, vendido, beleza? Mas não é uma operação que eu tenho feito, beleza? Minha operação é essa daqui, ó. Vou subir o time frame de novo, ficar melhor para identificar. E aí, quando Nova York abre, ele continua o viés, beleza, rapaziada? E esse aqui foi o meu trade. Tradezinho aqui de basicamente 8 vezes esse retorno. Lógico que eu fiz uma parcial no meio do caminho, mas isso aqui é gratificante, rapaziada. Um trade desse, controle emocional, gestão de risco, tudo certinho como manda o figurino. E esse foi o trade, esse é o operacional. Pode ter certeza, pega esse operacional, faça backtest nesse ativo e você vai ver a taxa de acerto dele, beleza, rapaziada? Futuramente eu posso estar trazendo umas novas adaptações que eu fiz também, mas essa é a de maior assertividade, beleza? Eu tenho certeza que se você utilizar, vai melhorar seus resultados, vai lhe passar mais confiança na tomada de decisão e reduzir a ansiedade, beleza? Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, porque me incentiva a estar trazendo esses vídeos para vocês. Eu não ganho nada com esses vídeos, não sou remunerado aqui no YouTube, beleza? Quero apenas agregar valor na vida de vocês. Tamo junto, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Tchau!